Alerta polêmica! Ultimamente eu tenho tocado em muitos assuntos polêmicos, né? Mas é porque com o tempo a gente vai estudando e vai criando mais confiança em defender e explicar alguns posicionamentos que podem ser, digamos assim, mais polêmicos. E não se engane, não existe uma semana que eu não deixe de estudar sobre resíduos de serviço de saúde. E cada vez que eu estudo mais, eu percebo que ainda tem muita coisa para se aprender. Então, não desanime, vamos lá cada vez aprendendo mais. Antes de você pensar que eu estou forçando a barra aqui com esse tema, saiba que essa foi uma pergunta real que já chegou no Instagram profissional da Econosp. E, sinceramente, né, se teve alguém que foi até o nosso Instagram, venceu a vergonha, porque, vamos dizer, esse é um assunto meio tabu, assim, né? Se teve alguém que venceu a vergonha e foi perguntar pra gente, eu imagino que deve ter muito mais pessoas que tenham dúvida quanto a isso e não tenham coragem de perguntar. Então, se foi você, já faz um tempo que perguntaram isso, mas se foi você que fez essa pergunta, parabéns, você tá no caminho certo pra se tornar uma pessoa melhor, né, mais instruída, porque você não guarda dúvida pra você. Independente do que seja, você pergunta, então parabéns. E deixa eu começar a responder, né? Vou contextualizar primeiro. Mas um rapaz, uma pessoa, entrou em contato comigo dizendo que estava implantando os conceitos lixo zero na casa dessa pessoa e queria saber se tinha como reciclar, mandar fazer alguma lavagem caseira e encaminhar camisinhas para reciclagem, para que isso não fosse não contabilizar, né, na casa dessa pessoa como um rejeito, para ele conseguir ser lixo zero. E assim, né, camisinhas são feitas de látex, mas não é qualquer látex. É um látex especial que ele tem uma elasticidade maior e também é mais difícil de se perfurar, exatamente porque o problema, caso haja algum furo numa camisinha, é bem grande. Então é um látex especial. E se você não sabe, o látex é um plástico que é um polímero. E o que é um polímero? É basicamente digamos assim, um carimbinho, uma sequência de carimbinhos que vai se repetindo e produz o plástico que tem todas essas características que a gente conhece. Só que a gente fica muito nessa coisa do plástico, reciclagem. Nem todo plástico é reciclável. Existem alguns plásticos que não tem como se reciclar, eles ficam muito sujos depois, ou é uma cadeia que não dá para quebrar muito bem para se aproveitar, vamos dizer, tem o carimbinho lá, é mais diferente. Nem todo plástico você consegue reciclar. E daqueles que é possível, existe tecnologia para reciclar, nem todos são efetivamente reciclados, porque de vez em quando existe a tecnologia, mas a tecnologia está muito longe. E minha gente, foca aqui no que eu vou dizer pra vocês. Eu gosto muito, eu fiz um curso lixo zero, eu gosto muito dessa pegada, mas parem de querer enfiar lixo zero onde não dá. Porque eu já vi pessoas dizendo, não, tal X coisa não é reciclável aqui onde não é reciclado aqui onde eu tô. Mas se você mandar um Sedex com não sei o que lá de transporte, é tanta papagaiada que no final das contas a gente tem que contabilizar as emissões por transporte. Então algumas vezes a gente pode acabar poluindo mais ao tentar forçar essa barra no lixo zero do que, né, um pouco de aceitar um pouco a realidade e tentar mudar um comportamento ou outro. Mas então, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que, mesmo assim, o látex da camisinha, mesmo depois de todos os banhos de químicos e tudo que ele passa para se tornar o látex da camisinha, vamos imaginar que mesmo esse látex é reciclável. Ok? É reciclável e é efetivamente reciclado na sua região. Existe receptor para esse tipo de látex. Veja bem, qual é a função da camisinha? Além de ser um método contraceptivo,
ele é uma barreira na disseminação de doenças, porque ele vai conter ali as secreções sexuais das pessoas, cada um não vai deixar que ele se misture e que patógenos, micro-organismos que podem causar infecções, consigam sair de uma pessoa, entrar em outra em quantidade suficiente e favorecer a disseminação de uma doença. Quem aqui conhece a cadeia epidemiológica? A gente no nosso curso tem uma aula falando sobre isso. A camisinha tá ali exatamente para barrar o transporte da secreção com patógenos para o meio de entrada de um hospedeiro suscetível. E eu vou pedir inclusive para Bruno colocar aqui a definição de resíduos do grupo A. São resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Então, a camisinha ali, cheia de líquido ejaculatório, bem, as secreções femininas, tá cheia de possibilidade de haver patógenos em quantidades suficientes para disseminar uma doença. Então, esse resíduo se enquadra num resíduo do grupo A, resíduo de serviço de saúde do grupo A. Por isso que eu sempre peço para vocês não ficarem nessa de tipo, é lixo hospitalar, é lixo hospitalar. Não, pensa no contexto resíduo de serviço de saúde. Esse resíduo se enquadra como resíduo do grupo A. E a legislação brasileira não permite a reciclagem de resíduos do grupo A, mesmo depois de desinfectados industrialmente. Imagina numa lavagem caseira, né? Tipo, não vai eliminar o patógeno dali. Então, pensa, tudo bem que esse resíduo vai ser gerado na minha residência, mas ele tem um potencial de disseminação de doenças alto. Então, mesmo que eu lave, eu não vou conseguir desinfectar ele para mandar para a reciclagem. Outra coisa que nós temos que pensar são nos profissionais que estão envolvidos com a reciclagem. Imagina, se coloque no local dessas pessoas. Imagina você, no seu trabalha fazendo esse bem ao meio ambiente, à humanidade. Você recebe uma camisinha usada, sabendo que, né, ali pode ter um patógeno, pode ter o vírus da HIV, tem inúmeras coisas, tem inúmeras doenças. Você não ia querer receber isso? Lavado ou não é legal, né? Então, que fique claro, pelo amor de Deus, camisinha não é reciclável. Você na sua casa descarte junto com o rejeito sanitário, porque ali é o rejeito que vai pro aterro sanitário e ninguém vai ter contato com esse rejeito. Finalizando aqui, eu queria só deixar uma coisa bem clara. Eu gosto muito do slogan lixo zero, tipo, crava na cabeça. Eu, inclusive, já fiz curso lixo zero e quando eu tava fazendo o curso, eu até conversei um pouco com o pessoal e perguntei, olha, e estabelecimento de saúde? Tem alguma certificação diferenciada por causa dos desinfectantes, né? Eu já sabia disso. E eles falaram que eles não, na época, né? Não sei agora, mas na época eles não trabalhavam com muito estabelecimento de saúde, na verdade acho que com nenhum, porque são resíduos que é um estabelecimento que existem resíduos, não tem o que se fazer. Existem resíduos que não podem ser, não existe solução a não ser tratar e mandar para o aterro. Então não teria como ser muito bem lixo zero. E eu não tenho nenhuma crítica ao que eles ensinam lá, eu aprendi muito no curso deles. Mas o grande problema é quando a gente vê um negócio lá, quer reproduzir sem antes ter uma análise crítica, tipo uma boa análise quanto a isso. Resíduos de serviço de saúde podem disseminar doenças e a gente tem que sempre pensar mais macro, né, quando a gente tá falando sobre isso. Então, bem, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, essa linha de raciocínio que eu usei aqui
para a camisinha pode ser utilizada para todos os resíduos infectantes. E se você quiser se tornar um perito, saber tudo sobre resíduos de serviço de saúde e gerenciamento desses resíduos, confira o nosso curso. Né? Foi meio clickbait, assim, meio polêmico, quero cliques. Mas no final das contas o conteúdo eu acho que foi interessante, né? Espero.